Shalom, shalom! Hoje nós estamos no dia 11 do mês de janeiro do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 9 do mês de Shevat, do ano 5782. Já transcorremos 127 dias do nosso ano judaico, 5782. E nós estamos aqui em uma lição a cada dia, com o nosso rabino Hafetz Haim sobre Shemirat HaLashon, que é guardar a língua para as questões negativas, para o Lashon Hará, que é a fofoca, a maledicência, palavras recheadas em que são alicerçadas, baseadas em alicerces falsos, enganosos, fracos, que é os ciúmes, a inveja, a raiva, o ódio. A princípio, como nós já vimos em outras lições, né? A princípio, aquele que pratica Lashon Hará, ele acha que está forte, que ele está no centro das atenções, etc. e tal. Mas na realidade, assim que ele fica sozinho, mostra a realidade da sua vida. Uma pessoa derrotada, frustrada, triste consigo mesmo, uma pessoa amargurada. Então, por isso, o nosso rabino Hafetz Haim traz para nós lições diárias, né? Por isso, uma lição a cada dia, no sentido de que nós possamos praticar Shemirat HaLashon, que é o quê? Guardar a língua para essas coisas negativas, né? E assim nós possamos realmente, com temor aos céus, né? Yirat Shamayim, que é temor a Deus, que significa temor ao céu, e assim nós estarmos aí realmente fazendo, praticando, obedecendo os mandamentos positivos que alegram o coração do nosso Pai. Então, por isso, amados, Shemirat HaLashon é, de fato, um ótimo, um excelente remédio para os nossos dias. E a lição que o nosso rabino Hafetz Haim traz para nós hoje tem o título como Lembrança para a Vida, uma lembrança verbal, né? Vamos ver o que ele nos fala com referência a isso. Então, ele nos ensina da seguinte forma, um método pelo qual podemos motivar-nos a evitar o pecado de Lashon Hará e as suas amargas punições é mencionada na sobreposição de dois versículos da Torá. Em Deuteronômio, né, no livro de Deuteronômio, capítulo 24, o verso 8 e o verso 9, que diz assim: Cuidado com a aflição da Tsaraat, deves ser muito cuidadoso nos teus atos, de acordo com tudo o que os Kohanim e os Leviim te ensinarem, como eu ordenei a eles. Deverás prestar muita atenção nos teus atos. Esse é o verso 8. E o verso 9 diz assim: Lembra-te o que Hashem, teu Deus, fez a Miriam no caminho, quando estavam partindo do Egito. Segundo o nosso comentarista, o nosso sábio Sifré, ele explica da seguinte forma: lembra-te o que Hashem, teu Deus, fez a Miriam. Isso significa lembrar no coração, pois o versículo anterior, cuidado com uma aflição de Tsaraat, já ensina esse tipo de lembrança, pois como explica o comentarista Sifré, este versículo nos instrui a ficarmos sempre alertas ao pecado de Lashon Hará, para o qual Tsaraat sempre é uma punição. Tsaraat, ela é uma doença espiritual. Ela não é uma doença que é provocada por alguma questão física em si. Essa doença, ela é de ordem, de raiz espiritual. Portanto, não tem remédio para essa doença, né? E essa doença de Tsaraat, ela se manifestava na casa da pessoa, nos pertences dela, né? Dentro da casa, mesa, cadeira, cama, sofá e companhia limitada. Nesse sentido, também vinha para as roupas pessoais
do fofoqueiro, aquele que pratica Lashon Hará, fofoqueiro. E assim também, né, na medida que a pessoa não se arrependia, né, do seu pecado de Lashon Hará, então ela vinha na pele, então ela se manifestava na pele. E à medida que a transgressão era, a pessoa não mudava e ela continuava a fazer as suas fofocas, etc. e tal, então essa doença ela provocava realmente um buraco na pele da pessoa. Então era que nem uma sarna, semelhante a uma sarna. Ela começa de forma simples, superficial, e à medida que vai crescendo, ela então vai realmente penetrando na pele e na carne da pessoa. Então, Tsarat ela era uma doença de ordem espiritual, então não existia remédio para isso. O único remédio para Tsarat era arrependimento, um retorno a Deus, que é Teshuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Se a pessoa não fizesse de fato este caminho e não se arrependesse de fato, a doença não sarava. Então a pessoa ela ficava desse jeito e morria desse jeito. Então o único remédio de fato era arrependimento. Isso daí traz para nós um paralelo nos nossos dias, que tem muita gente que está doente fisicamente, psicologicamente também, e vai no médico daqui, dali, etc e tal, não acha nada, não acha nada, não acha nada. E a pessoa às vezes fala, né, tô cansada de ir médico, e no médico não acha nada. Então a melhor coisa, né, apesar que Tsarat, ela praticamente nos termos bíblicos não existe mais, por causa da destruição do segundo templo, mas quem pratica Lashon Hará tem consequências sérias de ordem espiritual, psicológica e física, né? A pessoa ela fica deprimida, é uma pessoa frustrada, é uma pessoa amarga, né? E à medida que isso vai se acumulando com o tempo, o físico, o organismo da pessoa, ela não aguenta essa situação, então começa a manifestar alguns problemas, ou de ordem psicológica ou de ordem física, algum tipo de doença, certo? Então o melhor remédio é exatamente o quê? Um retorno a Deus para o verdadeiro e sincero arrependimento. Então para essas pessoas que estão nesse nível, né, amarguradas, deprimidas, estão no maior sufoco, estão com problema psicológico, muitas vezes também a questão da síndrome do pânico e tem conexão com isto, certo? Então é bom a pessoa estar realmente analisando a sua vida, fazendo um check-up na sua vida, certo? Faz aí um checklist na sua vida, né? O que eu ando fazendo, principalmente com essa questão de Lashon Hará, fofoca, falar mal dos outros, gostar de ouvir fofoca, gostar de fazer fofoca, gostar de falar mal dos outros, levantar falso testemunho contra as pessoas. Faz um check-up nesse sentido aí na sua vida. E vai encontrando esses detalhes na tua vida. E o que você deve fazer? Reconhecer que o que você fez é pecado. E retorne a Deus. Confesse o seu pecado a Deus. Se arrependa dele e comece realmente a mudar totalmente o seu estilo de falar e leia salmos. Leia 2 salmos por dia, tá ótimo você ler 2 salmos por dia, isso vai te ajudar muito, tanto na questão sua espiritual como psicológica e a sua própria saúde física. Isso vai te ajudar muito, ok? Então, dentro dessa questão de Tsarat, entre aspas, né, a punição, ela é uma realidade. Não existe a doença em si, Tsarat, mas a punição pela prática de Lashon Hará, da fofoca, maledicência e etc., ela existe, é uma realidade, né? Há uma pessoa triste, deprimida, uma pessoa que é amarga consigo mesma, né? E assim por diante, né? Então é bom fazer essa análise ou autoanálise na tua vida. Então o que quer dizer, lembra-te, que devemos sempre prestar-nos atenção
e lembrarmos realmente da punição de Miriam, né? Verbalmente. Por isso fala-se, lembra-te o que Deus fez a Miriam no deserto, no caminho à terra prometida. Miriam, irmã de Moshe, ela fez um comentário estilo fofoca de Moshe, e ela foi acometida de Saraate e precisou ser separada de toda a comunidade israelita, ficou durante 7 dias separada numa purificação, para depois retornar ao convívio de toda a comunidade e seguir o caminho em direção à terra prometida. Então, Miriam, irmã de Moshe, e que também era uma profetisa, certo? Era considerada realmente uma pessoa justa, aconteceu isso com ela. Então imagine a nós que não estamos naquele nível de Miriam, espiritualmente falando, então o que nós podemos sentir na nossa vida como punição de fazermos Lashon Hará. Então cuidado com isso. Então por isso lembra-te, é para trazer a memória, lembra-te o que Deus fez a Miriam no caminho do deserto. Quanto aos mandamentos positivos, a Torá diz em Números, capítulo 15, verso 29, que tu possas te lembrar de todos os mandamentos de Hashem e executá-los. Da mesma forma, a recordação verbal da gravidade do Lashon Hará é uma das principais formas de evitar a transgressão. Podemos perguntar-nos, então por que as pessoas recitam o versículo? Lembra que Hashem, teu Deus, fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito, a cada manhã, e no entanto ainda falam Lashon Hará? Mas ainda há indivíduos que cometem esse pecado imediatamente após terem recitado este versículo. Então, primeiramente, o versículo ele tem por objetivo eliminar da vida da pessoa realmente o Lashon Hará. A pessoa aprender esta realidade, eliminar o Lashon Hará da sua vida, a fofoca. Então, a resposta é óbvia. A Torá diz em Deuteronômio, capítulo 32, verso 47, pois esta não é uma coisa vazia para ti. Ou seja, tudo que está na Torá não é vazia, tem sentido, tem significado, tem propósito, tem mensagem, para que nós possamos ser alcançadas pelas mensagens bíblicas da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, para que nós possamos aprender de forma adequada a realmente termos um bom trato no falar. Então, do ponto de vista do Midrash, os nossos sábios dizem, isso significa que a Torá não é, Deus nos livre disso, vazia. Então a Torá não é vazia. Se você acha que ela não o realiza, o propósito, que a Torá não realiza o seu propósito, então o problema está em ti. A culpa é tua e não da Torá, porque Deus escreveu a Torá e Deus é perfeito em tudo. Para nossa infelicidade, cumprimos as palavras do profeta que nos fala Isaías capítulo 29, verso 13. Porque a sua nação aproximou-se de mim, diz o Eterno, honrando-me com suas bocas e lábios, mas o seu coração ficou longe de mim, e o seu temor a mim foi pela força do hábito. Isso significa o quê? As pessoas elas falam normalmente, meu Deus, é a força do hábito. Ai meu Deus, ai Deus, é Deus daqui, Deus dali, e Deus dará, como diz o outro, né? Mas é honrar a Deus com os lábios, de boca para fora, mas não de coração. É isso que, infelizmente, uma boa parte da população está vivenciando. Mas não estão honrando a Deus com o coração. Não estão adorando a Deus de verdade com o coração. Apesar de falarem, ai meu Deus, mas correm atrás aí de tantas e tantos tipos de idolatrias, né? Bezerro de ouro, Deus Moloque, o egocentrismo, a egolatria e assim sucessivamente. Então é isso que diz o profeta Isaías, capítulo 29, verso 13. O meu povo, eles me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Então nós precisamos honrar a Deus com os nossos corações. Então dessa forma, né, declaramos recorda com os nossos lábios, mas não levamos essa mensagem a sério. Está claro que quando uma pessoa leva esta mensagem a sério, o efeito é profundo, é real e transforma as vidas. Então, por isso, recorda-te o que Deus fez a Miriam no caminho do deserto quando saíste do Egito. Corrija a tua vida, principalmente dentro da questão Lashon Hará. Nós já vimos em outra lição que o nosso rabino Rav Tzchaim trouxe. Quem pratica Lashon Hará não tem direito à presença divina e nem ao Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Você vai querer trocar a vida eterna por gostar de fazer fofoca? Lembra-te disto. Shalom, shalom. Até amanhã.